Judas, um dos irmãos de Jesus pelo olhar bíblico. Na Bíblia, Judas, um dos irmãos de Jesus, filho de Maria e José, é listado entre os 4 irmãos de Jesus. Tiago, José, Simão e Judas, Mateus capítulo 13, versículo 55. Marcos capítulo 6, versículo 3. Embora pouco se saiba sobre ele pessoalmente, o seu nome é notável por causa de sua possível associação com a Epístola de Judas no Novo Testamento, o penúltimo livro da Bíblia. Essa epístola começa com Judas se identificando como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, Judas capítulo 1, versículo 1, o que sugere que ele se tornou um seguidor dedicado de Jesus e um líder respeitado na igreja primitiva. A tradição bíblica e cristã sugere que Judas, como seus irmãos, inicialmente não acreditava em Jesus como Messias, João capítulo 7, versículo 5. Só após a ressurreição, ele e os demais irmãos parecem ter se tornado crentes fervorosos e ativos na igreja. No livro de Atos, eles são mencionados entre os primeiros discípulos que oravam e aguardavam o Espírito Santo junto com Maria, a mãe de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 14. Judas, o autor da epístola, escreve com zelo e preocupação em defender a fé cristã e encorajar os crentes a resistirem a falsos ensinamentos e à imoralidade, mostrando profundo compromisso com a mensagem do Evangelho. Na epístola, ele usa referências vigorosas a episódios do Antigo Testamento para advertir sobre as consequências da apostasia e incentivar a firmeza na fé. Judas é, portanto, retratado como um homem de caráter firme, preocupado em manter a pureza da fé e em ajudar a comunidade cristã a permanecer fiel ao ensinamento de Cristo. Essas referências sugerem um homem de fé amadurecida e de compromisso sério com os ensinamentos de Jesus, alguém que viveu a transformação pessoal e que se dedicou a proteger a integridade da fé cristã. Judas, um dos irmãos de Jesus pelo olhar histórico e arqueológico. Do ponto de vista histórico e arqueológico, as referências a Judas, um dos irmãos de Jesus, são bastante limitadas e indiretas. Judas, mencionado nos evangelhos como um dos 4 irmãos de Jesus, além de Tiago, José e Simão, é uma figura cuja existência histórica é amplamente aceita pelos estudiosos, embora quase nada tenha sido descoberto que se relacione diretamente a ele em registros históricos ou achados arqueológicos. Contudo, o contexto cultural e familiar em que ele viveu pode ser reconstruído a partir do que sabemos sobre a Galileia do século I e as práticas judaicas do período. Na época de Jesus e seus irmãos, a Galileia era uma região de comunidades agrícolas e pesqueiras, marcada pela presença de pequenas aldeias e vilas com influências culturais tanto judaicas quanto helênicas. Escavações arqueológicas em cidades galileias como Nazaré e Cafarnaum fornecem evidências de práticas de vida cotidiana, atividades econômicas e estruturas residenciais que ajudaram a compor o ambiente onde Jesus e sua família cresceram. As casas da época eram construídas em pedra com tetos de barro e galhos, e famílias extensas geralmente viviam próximas umas das outras, seguindo uma organização doméstica coletiva. A presença de sinagogas, como aquelas descobertas em Cafarnaum e Magdala, revela a importância da vida religiosa na comunidade judaica galileia e sugere que Judas e seus irmãos estavam imersos em práticas de oração e aprendizado da Torá desde jovens. Muitos galileus eram trabalhadores manuais e artesãos, e a família de Jesus, incluindo Judas, provavelmente estava envolvida em alguma forma de trabalho artesanal, possivelmente carpintaria ou construção. O nome Judas, ou Ieda em hebraico, era comum entre os judeus do período, refletindo sua ligação com a tradição judaica e a importância de figuras históricas e patriarcas bíblicos como o próprio Judá, um dos filhos de Jacó. Essa popularidade também reflete a forte identidade religiosa e o desejo de preservação cultural, dado o domínio romano na região. Do ponto de vista histórico, a figura de Judas é talvez mais conhecida por sua ligação com a Epístola de Judas, onde o autor, que é tradicionalmente identificado como irmão de Jesus,
se descreve como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse texto sugere que Judas se tornou uma figura ativa na igreja primitiva e que, assim como outros membros da família de Jesus, teve uma participação significativa na difusão do cristianismo. A arqueologia não encontrou textos ou documentos que possam ser atribuídos diretamente a Judas, mas há menção a ele em documentos posteriores, como a obra de Eusébio de Cesareia. Sugere que ele e outros familiares de Jesus tiveram papéis de liderança respeitados após a morte de Jesus. Portanto, mesmo que a arqueologia ainda não tenha encontrado artefatos ou inscrições diretamente associadas a Judas, o contexto arqueológico da Galileia e as tradições históricas ajudam a iluminar o ambiente e a vida cotidiana que moldaram sua existência e que, muito provavelmente, influenciaram seu papel na comunidade cristã primitiva. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.